Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos então dar início à nossa aula 6. Lembrando vocês que nós estamos estudando lógica, mas conforme eu prometido, sempre que for possível aplicar a lógica ou aplicar aquilo que nós vimos em lógica em teoria de conjuntos, nós faremos isso, né? Na aula passada, nós vimos basicamente como você pode utilizar dois conectivos lógicos para relacionar conjuntos, ou então duas operações lógicas, né, que é a conjunção, desculpa, a condicional e a bicondicional. Né, essas duas operações nós utilizamos elas para definir relações entre dois conjuntos, né? A bicondicional nós utilizamos para relacionar dois conjuntos são iguais, né? Dizer para definir quando dois conjuntos são iguais. E a condicional nós utilizamos para relacionar dois conjuntos no sentido de contingência, né? Então nós utilizamos essa condicional para definir quando que um conjunto está contido no outro conjunto, ou quando que um conjunto é subconjunto de outro. Muito bem. Nessa aula, nós queremos utilizar as duas, três, vamos utilizar três conectivos lógicos para definir conjuntos a partir de conjuntos conhecidos, né? Ou então, se você preferir, vamos usar três operações lógicas para construir conjuntos a partir de conjuntos conhecidos, né? Quais são esses conectivos que nós vamos utilizar? Basicamente são o conectivo o conectivo e, o conectivo ou e o conectivo não, né? Quais são as operações envolvidas? A conjunção, a disjunção e a negação. Tá? Então, isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso utilizando também parte do que nós vimos na aula passada, que é aquela parte em que você consegue definir, que nós axiomatizamos, né? Que para nós aqui, sempre vai ser possível definir um conjunto a partir de um universo e uma proposição aberta uma proposição aberta nesse universo, tá? Que foi o axioma da especificação que nós vimos na aula anterior, tá certo? Então, basicamente, nós queremos fazer isso nessa aula, e isso vai ser dividido em 4 vídeos. E o primeiro vídeo, então, nós vamos tratar sobre a interseção de conjuntos, tá certo? Nós vamos definir o que é interseção e nós vamos apresentar alguns exemplos. Então, vamos lá. Isso não deve ser grande novidade para você provavelmente já deve ter visto isso em algum lugar, mas nunca custa nós definirmos de novo e nós, então, darmos uma relacionarmos essa definição de interseção de conjuntos com os conceitos lógicos que nós estamos vendo até agora, né? Então, o que é a interseção de dois conjuntos A e B de um mesmo universo? É um novo conjunto, que nós vamos denotar assim, por esse símbolo aqui, A. Esse símbolo vai denotar a interseção, e aqui o conjunto B. Tá? Então, isso aqui vai denotar o conjunto interseção de A e B. E quais são os elementos desse novo conjunto? Os elementos desse conjunto são os elementos do universo que pertencem simultaneamente ao A e ao B. Certo? Então, em símbolos, lembra? Formas de definir conjunto via propriedade? Então, como que nós podemos definir a interseção de dois conjuntos através de uma propriedade? Da seguinte forma: a interseção com B, ou seja, esse conjunto aqui, é formado por todos os elementos do universo que estão no A e estão no B. Tá certo? Então, aqui, qual foi o conectivo que nós usamos? Nós usamos o conectivo lógico E. Qual foi a operação que nós utilizamos aqui? A operação de conjunção, tá certo? Então, assim você define a interseção de dois conjuntos, formado por todos os elementos do universo que pertencem tanto ao A quanto ao B. Maneiras de se ler isso daqui é a interseção B ou, para simplificar a linguagem, a inter B. Tá? Eu utilizo muito essa daqui. Essa daqui você não vai ver em livros. Provavelmente você não vai ver em nenhum livro, mas eu utilizo muito essa daqui, tá? A inter B. Beleza?
Como que fica o diagrama de Venn, então, da interseção de dois conjuntos? Então, você tem aqui, ó, tá vendo? O retângulo é o nosso universo, né? Aqui em amarelo você tem o nosso conjunto A. Nessa outra cor aqui que eu não sei identificar porque eu sou meio daltônico, mas esse outro aqui é o conjunto B, sei lá, um rosa, né? E essa daqui, então, essa parte aqui denota, então, a interseção. Aqui estão, nessa interseção aqui, estão os elementos, nessa parte aqui, ó, estão todos os elementos que fazem parte do A e do B ao mesmo tempo. Então, essa daqui, ó, essa aqui é a representação gráfica, digamos assim, de A inter B. Certo? Muito bem. Exemplos. Você tem aqui, então, o conjunto formado pelas letras que compõem a palavra matemática. Aqui você tem, então, as letras, as vogais do nosso alfabeto. Quando você faz a interseção, você pode perceber o seguinte, que os dois conjuntos têm um elemento A. Como o elemento A faz parte dos dois conjuntos, então você põe ele na interseção. A letra E também faz parte dos dois conjuntos, então você coloca ela na interseção. A letra I também faz parte dos dois conjuntos, então ela está na interseção. A letra O e a letra U não fazem parte desse primeiro conjunto aqui, e, portanto, as letras O e U não fazem parte da interseção. A interseção dos conjuntos formados por 1, 2, 3, 4, 5 e 3, 4, 5, 6, você verifica quais são os elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. O número 3, o número 4 e o número 5. Né? O número 6 está nesse segundo conjunto aqui, mas não está no primeiro, então ele não faz parte da interseção. 1 e 2 fazem parte do primeiro conjunto, mas não fazem parte do segundo conjunto. Então, esses dois elementos também não estão na interseção. Um caso interessante que pode acontecer é algo parecido com essa interseção aqui. O primeiro conjunto é formado pelos números 3, 5 e 7. E o segundo conjunto é formado pelos números 2, 4, 6 e 8. Quando você vai fazer a interseção dos dois conjuntos, você vai perceber que não tem nenhum elemento em comum. Eles não têm elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, a interseção entre eles é o conjunto vazio. Lembrando que como é que foi definida a interseção? Olha só. Via uma propriedade. E naquele caso lá, ó, qual é a propriedade? Pertencer ao A e pertencer ao B. O elemento está aqui, se ele pertence ao A e pertence ao B. Isso daqui é uma proposição aberta num determinado universo lá, onde estão os seus conjuntos. Né? Quando você vai fazer essa interseção aqui, ó, o que você percebe? Que você está colecionando todos aqueles elementos que pertencem ao A e ao B ao mesmo tempo. X pertence a A e X pertence a B, essa é uma proposição que ela é sempre falsa no universo. Né? Então, como essa proposição é sempre falsa, então esse conjunto é o conjunto vazio. Tá certo? É por causa disso. Isso vem do que a gente viu na aula passada. Se for olhar lá na aula passada, lá no vídeo passado, no último vídeo da aula passada, nós falamos exatamente isso. Que o conjunto vazio é o conjunto dos elementos que satisfaz uma condição falsa para todos os elementos do universo. Qual que é o universo aqui? Tanto faz, o universo você pode escolher. Escolhe o universo, sei lá, dos números inteiros. Nesse conjunto aqui você pode escolher o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números naturais. Aqui também os naturais, pode ser o nosso universo. Aqui as letras do alfabeto latino podem ser o nosso universo. Tá? Então, o universo não é tão importante assim quando você conhece todos os elementos. Quando você tem a interseção entre dois conjuntos sendo vazia, que foi o que aconteceu no terceiro exemplo, então você fala que os dois conjuntos eles são disjuntos. Certo? Então, esses dois conjuntos aqui, no terceiro exemplo, eles são dois conjuntos disjuntos. Aqui só tem números ímpares, aqui só tem números pares. São disjuntos. Tá? Agora vamos considerar os seguintes conjuntos, né? Eu não coloquei o universo aqui, mas aqui de novo o universo pode ser os naturais, tá? O conjunto A é formado pelos números de 1 a 9, o B pelos pares 2, 4, 6 e 8, o C pelos ímpares 1, 3, 5, 7 e 9, e o conjunto D é formado pelo 2, 3, 5 e 7. Quando você fizer a interseção com B,
quando você fizer a interseção desses dois primeiros conjuntos aqui, você vai obter exatamente os números 2, 4, 6 e 8, que é exatamente o conjunto B. Tá? E aí você pode já começar a fazer uma observação que o conjunto B está contido no conjunto A. Quando você faz a interseção com C, você vai perceber que os elementos comuns ao A e ao C, que pertencem aos dois conjuntos, são os números 1, 3, 5, 7 e 9, que são exatamente os elementos do conjunto C. Então, esse é o conjunto C. Então, A inter C é igual a C. E, de novo, você observa que o C está contido no A. O A inter D é o 2, 3, 5 e 7, que é o próprio D de novo, e você observa de novo que o conjunto D está contido no A. E aí você começa já a fazer perguntas, né? Já começa a se fazer perguntas. Será que se um conjunto está contido no outro, a interseção entre eles é o conjunto menor? Ou seja, se x está contido em y, será que x inter y é o x? Né? Será que é o menor conjunto? Não sei, essa é uma questão a se levantar. A interseção com A. O que é a interseção com A? São todos os elementos que pertencem ao A e ao A ao mesmo tempo. Ora, é o próprio A. Tá? Então, um conjunto interceptado com ele mesmo, será que sempre vai dar ele mesmo? Essa é uma outra pergunta que nós podemos nos fazer. Depois, C interseção com B, né, ou B interseção com C. C inter B. Então, quais são os elementos que são comuns a esses dois conjuntos aqui? Não tem elementos em comum, então a interseção é vazia e, portanto, pela definição anterior, o B e o C são conjuntos disjuntos. O B inter D já fica um pouquinho melhor, né? E melhor também. Fica um pouco diferente, né? Quando você faz B ou D interseção com o B, então você tem que só o número 2 é comum aos dois conjuntos, e esse daqui é o que a gente chama de conjunto unitário. C interseção com D, então C interseção com D, são os dois últimos aqui. Você tem então o 3, o 5 e o 7, são os elementos em comum desses dois conjuntos, e portanto C inter D é 3, 5 e 7. Tá? É claro que nós podemos utilizar aquela forma de escrever conjuntos via proposições abertas, né? E a partir disso nós podemos então formar conjuntos via interseção, né? Então vamos lá, o conjunto A é formado pelos naturais que são múltiplos de 2, o B é formado pelos números naturais que são múltiplos de 3, o C são os naturais múltiplos de 4 e o D são os naturais múltiplos de 6. E aí nós podemos nos perguntar quem é o conjunto A interseção com B, né? Então A inter B são todos os números naturais, tais que x pertence a A, ou seja, é múltiplo de 2, e o x pertence a B, ou seja, pertencer a B significa ser múltiplo de 3, tá certo? Então, quem é o conjunto A interseção com B? São todos os naturais que satisfazem as duas proposições, a proposição que define o A e a proposição aberta que define o B. São os números que satisfazem as duas proposições abertas ao mesmo tempo. E aí você começa a se perguntar, bom, quais são os números naturais que são múltiplos de 2 e múltiplos de 3 ao mesmo tempo? Então você começa a observar, por exemplo, o 0 é múltiplo comum ao 2 e ao 3. O 6 é múltiplo comum ao 2 e ao 3. Se você for olhar o 4 não é um múltiplo comum ao B, ao 2 e ao 3, né? Ele é um múltiplo de 2, mas ele não é um múltiplo de 3, então ele não pode estar na interseção. O 6, sim, o 6 é múltiplo de 2 e o 6 é múltiplo de 3. Então, se você for observar, ser múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo significa ser múltiplo de 6, né? Então, você pode reescrever, olha que coisa interessante, mesmo que a proposição aberta que define a interseção, ela seja composta, aqui nós temos uma proposição composta. Aqui uma proposição simples, aqui outra proposição simples. Você pode reescrever essa proposição aqui em uma proposição aberta simples de novo, né? Que no caso aqui é x ser múltiplo de 6. Quem que é o A? Interseção com C, né? Então, a interseção com C são todos os números naturais que pertencem ao A. Pertencer ao A significa múltiplo de 2. E
pertencer ao C. O que significa pertencer ao conjunto C? Significa ser múltiplo de 4. Então, quem nós estamos colecionando aqui? São exatamente aqueles números naturais que são múltiplos de 2 e múltiplos de 4. E aí você começa a olhar, né? O 0 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 4. O 2 é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 4. Então, o 2 não vai na interseção. O 4, sim. O 4 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 4. Então, o 4 vai na interseção. O 6 não vai. O 8 vai. Né? E assim por diante. No final do dia, quem é o conjunto A interseção com C? São os números naturais que são múltiplos de 4. Tá? E quem são os números naturais múltiplos de 4? Eu não coloquei aqui, mas é exatamente o conjunto C. Então, a interseção com C é o próprio C. Certo? Quem é o C inter B? C inter B são os números naturais que são múltiplos de 4, né? Múltiplos de 4 e múltiplos de 3 ao mesmo tempo. Esse caso aqui, C interseção com B, é bem parecido com o caso A interseção com B. Ser múltiplo de 4 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo significa que nós estamos colecionando os números naturais que são múltiplos de 12. Certo? Bom, quem que é C? C interseção com D. Então, C interseção com D são todos os números naturais múltiplos de 4 e múltiplos de 6 ao mesmo tempo. E aí você começa a se perguntar quais são os múltiplos de 4 e 6 ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O 0 é múltiplo de 4 e de 6. Então, o 0 está nesse conjunto. O 4 é múltiplo de 4, mas não é múltiplo de 6. O 6 é múltiplo de 6, mas não é múltiplo de 4. Né? O 8 é múltiplo de 4, mas não é de 6. O 12... Opa, espera lá. O 12 parece que é o primeiro múltiplo positivo, o primeiro número natural não nulo, que é múltiplo de 4 e de 6, né? Ao mesmo tempo. Interessante. E se você for olhar, dali para diante, o próximo vai ser o 14, o 16 não é, o 24. O 24 é o próximo número natural, que é múltiplo de 4 e de 6. Depois você vai ter, vai ser o 28 não é comum. O 30 é múltiplo de 6, mas não é de 4. O 32 não é de 6, mas é de 4. O 36, né? Interessante. Os múltiplos de 12 que estão aparecendo nessa interseção. E aí você começa a se perguntar, putz, mas olha só. Olha o que aconteceu com A inter B aqui, ó. Quem que estava na interseção de A e B? Múltiplos de 6. O que o 6 tem a ver com o 2 e com o 3? Olha aqui a interseção de C com B, ó. C com B deu 12. O que o 12 tem a ver com o 3 e com o 4? E aqui no C inter D, ó. C inter D deu os múltiplos de 12. O que o 12 tem a ver com o 4 e com o 6? Qual é a relação do 12 com o 4 e com o 6? Qual é a relação do 6 com o 2 e 3? Qual é a relação do 12 com o 4 e 3? Tá? Pensou? Não pensou? Pensa agora, dá uma pensadinha aí. Qualquer coisa você entra em contato comigo. Vamos ver se você descobre qual é a relação. Vamos lá. Claro, isso aqui vai dar exatamente o C inter B, né? Que a gente já tinha determinado antes. Exercício é para você determinar a interseção desses dois conjuntos aqui. O primeiro é formado pelos naturais que são menores do que 5. E o segundo é formado pelos naturais 4, 5, 6 e 7. Depois dá para você fazer a interseção dos números reais maiores do que 2 com o conjunto dos números reais que são menores ou iguais a 5. E por fim, é para você fazer a interseção do conjunto formado pelos reais maiores do que menos 2 e menores do que 7, e o conjunto dos números reais que são maiores do que menos 5 e menores do que 4. Beleza? Bom,
Com isso, nós chegamos ao fim desse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem que foi dada aqui. Espero que você tenha percebido que nós usamos a operação de conjunção e que nós usamos o operador lógico e para definir a interseção de dois conjuntos. Tá certo? Bom, um abraço a todos. Espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.